Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso papo de aprovado de hoje. Eu tô aqui com a Mari. A Mari vai conversar um pouquinho com a gente. Para quem não me conhece, eu sou Roberta, uma das professoras da pediatria. E a Mari prestou R+ de endócrino ped, minha especialidade também. Então a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Tá ótimo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Romano. Obrigada pela oportunidade aqui do Medcoff de estar aqui com vocês. Bom, então eu prestei a endocrinologia pediátrica e se vocês quiserem saber sobre a minha formação, bom, eu sou aqui de São Paulo mesmo, tá? Na época, eu sou sempre muito indecisa, tá? Então, todas as minhas Normal. decisões demoraram muito para ser tomadas, assim, ao longo Aham. da vida. Então, eu saí do colégio pensando que eu ia fazer veterinária, aí Uhum. depois comecei a pensar melhor, vi que eu queria cuidar ou de bicho ou de pessoa, Ou de acabei ficando na criança, né? Que pediatria, também tá logo ali. exatamente. E eu fiz 3 anos de cursinho aqui em São Paulo para passar, na Unicamp. Aí eu passei na Unicamp, eh, foi muito bom a faculdade para mim. Ter mudado de cidade também foi muito Uhum. bom, É uma assim. coisa que sempre a gente acaba pondo em pauta, na escolha de onde fazer, né. Uhum, com Todo mundo certeza. pergunta: "Qual que é melhor, X ou Y?", mas muda muito de acordo com onde você quer morar, sua realidade, se você prefere cidade grande, Uhum, interior, se você vai ficar onde fez residência ou vai voltar para onde já morava antes. uhum. Então, legal você ter falado isso, né, que foi fazer em outro lugar a Unicamp, Foi, mas aí você foi voltou. foi uma experiência bem bacana pra mim, porque, assim, sou filha única, São Paulo, assim, ir pra Campinas foi muito bom, assim, de responsabilidade e de experiências também, assim, Uhum. foi uma parte muito Crescimento importante da minha pessoal vida, um também, né, crescimento que a gente tem. pessoal Uhum. muito bom. Então foi uma ótima graduação, eu amo a Unicamp de paixão, minha primeira casa, né, então eu Sim. tenho um carinho muito grande pela Unicamp. O ano que eu me formei foi 2019, né, novembro de 2019, 2020 entrou a pandemia. Uhum, Eu também não sabia, eu tinha um feeling de pediatria, eu sempre gostei muito de criança, uhum. só que eu me negava a aceitar que eu queria pediatria. Por Sim. questões externas, pessoas falando assim: "Ai, não faz, ai, faz outra coisa". Só que eu Uhum, sempre gostei. E no ano da pandemia eu peguei pra trabalhar. Trabalhei entendi. durante o ano inteiro perto de casa, num pronto atendimento, mas eu só pegava adulto, assim. Gostava mais dos idosos. Aham, E só que aí tinha pediatria também lá e eu via que eu queria estar do outro lado. entendi. Foi também na Então, prática que você foi vendo, né. exato, foi na Uhum. prática que eu comecei a sentir mesmo o que eu queria realmente da minha vida, porque eu demoro muito pra pensar que é uma coisa pra vida inteira, né. Você pode Sim. mudar, claro, você pode trocar o seu caminho, não tem problema nenhum, mas Uhum. É eu uma quando decisão decido importante, né, acho que eu todo demoro um mundo sente esse pouquinho. peso na hora de escolher uma especialidade. Com certeza é uma escolha que importa Uhum, muito. Por outro lado também eu acho que tem que tirar um pouquinho desse peso, porque às vezes a gente pensa que é a última escolha que a gente vai fazer e exato, nunca é, gente, nunca é. exato. Depois de escolher o R1, você vai escolher R+, Uhum, depois você vai fazer fellow, depois você vai trabalhar de tal forma ou tal outra maneira. Sempre vai ter alguma outra escolha, né, e exatamente. mesmo dentro de uma sub, você consegue encontrar formas muito Uhum, diferentes de trabalhar, né. sim, com certeza. Então, eu entendo isso, é um peso grande a escolha, e a gente fica indeciso ou inseguro, mas também tem outros caminhos que a gente nem imaginava, Exato, então é bom exatamente. também ter um pouco de leveza. E aí, 2020 trabalhando, prestei, e Uhum, aí eu passei na Unicamp, de novo. Aí eu voltei. Eu ficava aqui em São Paulo na pandemia, uhum, e aí eu voltei para Campinas para mais 3 anos da pediatria. Também foram anos muito bons para mim. uhum. Eu já conhecia, né, os professores, né, tem essa Sim. facilidade também, né. E dentro da pediatria, eu queria muito fazer uma subespecialidade, Uhum. só que também a indecisão também continuava na Sim. hora da nova escolha. Então eu passava, principalmente no R3, né, eu passava nos estágios e eu era uma pessoa que gostava de tudo, Uhum. só que nenhum, assim, pra seguir carreira. Entendi. Então eu ficava: "Nossa, legal, legal, mas talvez não Qual seja será, né? isso. Legal, legal, mas talvez não seja isso". E a Unicamp é uma residência de pediatria bastante ambulatorial, Sim, de com certa forma, certeza. né, então também a gente por exemplo, eu fiz na USP São Paulo, Uhum.
E é um contato bem menor que a gente tem com as especialidades ambulatoriais. Tem mais UTI, neonatologia, emergências, Uhum, então são perfis diferentes. Eu acho que isso acaba impactando na nossa escolha, exato. tanto de perceber o que não gosta, mas também de entender como funciona a especialidade. Então, é bom ter essa experiência também de ter Uhum. passado, mas aí no seu caso te deixou mais confusa por gostar de tudo, né? Eu gostava de tudo. Nos ambulatoriais eu gostava bastante. O que me chamou a atenção, eu gostei muito de UTI também. Uhum, UTI foi uma coisa que eu achei sensacional, assim. uhum. Só que pensando no meu perfil, eu, Mariana, sou mais Sim, um perfil ambulatorial. é. Então eu tava nessa, só que ainda dos ambulatoriais eu não sabia qual que eu ia escolher. Eu cheguei a prestar prova no ano que eu ia me formar, mas eu Uhum, não tava me dedicando a nada. entendi. Você fez a Fazia. residência, mas nesse momento você não estava focando em estudar Exato. para a prova de R+, Eu né? fazia o que eu Uhum. gostava de fazer, jogava meu videogame que eu amo, eu sou Sim. bem geek, bem nerdzona, assim. Aham. E aí, parece, eu não passei, né? Eu acabei prestando endocrinologia pediátrica pensando que seria o mais difícil, assim, Entendi. pra ir me preparando Uhum. mesmo. Mas na época das provas, eu não tinha passado no R3 de endócrino, pediatria na Entendi. Unicamp. E o contato que a gente tinha tido no R1, R2 era mais o contato da diabetes. E a gente Uhum. sabe que endócrino tem Tem muito muita mais coisa coisa. além da diabetes. E quando foi o último estágio do Bem R3 foi já a depois de endócrina. todas as Já provas, né? depois tudo É. passou, eu tava tranquila, eu tava de boa, assim. Uhum. E, assim, abriu meu coração, sabe? Foi uma coisa que os chefes também, eles são maravilhosos. Eu tenho um carinho Acolhedores. muito grande lá, os Aham. chefes da Unicamp. Então, me fez ter certeza. Comecei com hiperplasia adrenal, passando mesmo no Uhum. ambulatório de hiperplasia adrenal. Achei Sim. sensacional. As questões de DDS, que eu acho muito legal. Que é um dos pontos fortes da Unicamp também, né? De Exato. endoped, com certeza. Então, começou a chamar muita atenção. E eu falo, tudo na minha vida aconteceu no tempo que eu achava que era o certo pra mim, assim. Porque eu gostava muito dos contatos com os alunos, assim. Eu tenho essa experiência de ser uma boa residente porque eu queria que fizessem comigo que fiz, ou, né? Uhum. Sabe aquela coisa de ser uma Repassar boa um pouco do residente que porque, recebeu, assim. Aham. exato. Então eu tinha bons exemplos de residente, também tinha ruins que eu não queria seguir Sim, é. também. Exemplos para todos os tipos. Exato. E abriu a inscrição da preceptoria da Unicamp, que Uhum. na USP eu acho que já tem há muito tempo já essa questão, Sim. né? É, para quem não tá tão habituado, essa questão de preceptoria, pelo menos aqui, né, Uhum. a gente chama de preceptor aquele residente recém-egresso Isso. que faz um contato, um intermédio entre os chefes e os novos residentes. Uhum. Então a gente tem uma função de ensino muito importante, mas também de organização, né, acertar as pontas, aparar as Isso. arestas. E esse contato acaba ensinando a gente também bastante, né, por ter que ensinar alguma coisa, sempre a gente tem que estruturar melhor o raciocínio e deixar aquilo bem sedimentado, então é um Exato. ano de muito aprendizado mesmo. Porque eu não queria passar coisa errada para os Uhum. alunos, né? E eu acho que a gente, assim, tendo pessoas mais jovens na preceptoria, é uma ponte para os alunos com os chefes também, porque às Sim. vezes eles tinham vergonha, às vezes eles Perguntar tinham uma medo de dúvida de um perguntar. assunto mais básico, né, e tem Exato. essa liberdade maior, uma abertura maior com a gente que acabou de estar no papel Uhum, deles também, né, e lembra exatamente. mais como é não saber e tudo. E eu prestei e fiz a preceptoria no ano passado. Também, para minha experiência de vida, foi uma das melhores coisas que aconteceram para mim, Uhum. assim. Eu gostei muito. Recomendo para todo mundo, se tiver a oportunidade no serviço de vocês, em algum Uhum. lugar. Se vocês gostam também, né, de ter É, esse contato de ensinar sim. dos alunos, né? É, Então tem não. algumas pessoas que se É, sentem menos confortáveis, exato, né, tem não gente que não tem gosta, essa então pegada. tudo bem. Mas se encaixou para mim, assim, E aí foi foi uma coisa durante que esse ano de preceptoria que você se dedicou mais para estudar para foi, R+, assim? foi. Aí deu para conciliar? Como Aí é que deu foi pra para você? conciliar. Aí eu fiz o extensivo, né, comprei o extensivo de vocês. Uhum. Aí ao longo da preceptoria eu estava estudando. Aí eu peguei pra estudar mesmo. Aí você focou mesmo para prestar Uhum. prova. Daí você fazia como? Era mais aula, mais questão? O que que você achou que para você funcionou melhor? Eu assisti às aulas, aí tinha as aulas curtinhas também, né, Uhum. e os flashcards, né, os cough Sim. cards. Uhum. E uma mania minha
toda aula tinha um PDF, né? O resumo em Uhum. PDF. Eu baixei todos os resumos possíveis, assim, de todas Sim. as aulas. E quando eu tinha tempo, eu lia aqueles resumos. Porque eu gosto de ler, assim, Uhum. eu consigo fixar um pouco melhor as coisas também. Lendo. Não só com as aulas. E também fiz as questões. Das provas, no mínimo 5 anos eu fiz, né? Uhum. Das Das instituições que grandes, você das queria prestar, instituições. pegou os últimos 5 anos e resolveu todas, Uhum. assim. Aham. Eu fiz todas. E foi isso. Aí foi um preparo Uhum. bem melhor, né? Que eu me preparei mesmo para Pra prestar. isso, né, com esse Exato. enfoque. Porque às vezes a gente estuda durante a residência com o objetivo de saber se virar, de Uhum. saber atender, decorar dose, sei lá, situações mais corriqueiras, e nem sempre o enfoque, acho que quase nunca o enfoque das provas é esse. Exato. Então são coisas diferentes, querendo ou não. Uhum. E daí você teve seu momento de residência e em outro momento você se preparou para o exame mesmo, né? Eu nunca fui muito preocupada com tempo e desesperada em passar logo em seguida. Então eu acho que Uhum. é perfil meu também, Sim. né? De, assim, R1, R2, R3, eu fiz a residência, assim, eu não estava me Já com a preocupando. cabeça ali no futuro, né? Eu não tava, até porque como eu não sabia Uhum. exatamente o que que eu iria fazer, eu estava mais tranquila, estava Sim. aproveitando os estágios da melhor forma que eu podia aproveitar, assim. Mas aí o ano passado o foco foi diferente, Uhum. né? Porque as provas são diferentes, não tem Sim. como, né? E acho que É. isso é uma coisa importante também, quando você já sabe as instituições Uhum. que você vai prestar, direcionar o estudo para cada uma delas, porque cada prova tem uma característica, né, Total, tem um assunto que costuma cair mais, total. uma abordagem diferente, seja questões mais teóricas ou então com casos clínicos. Então acho que focar onde você vai fazer também ajuda nos Uhum. estudos, né, porque realmente acho que muitos alunos têm essa angústia de que não tem como dar conta de tudo. E não É tem mesmo, normal, gente, não tem. A gente não acaba vai tendo que dar. priorizar determinados assuntos ou determinados métodos de estudo. Então, você sabe que para você funciona bem ler. Tem outras pessoas que podem ler o que Sim, for, com não retém certeza, não nada. retém Então, nada. cada um também tem que se conhecer, né? Acho que todo mundo que chega na etapa do R+, já fez pelo menos um vestibular e Uhum, uma prova de com R1. Então, certeza. a gente já vem com uma bagagem diferente. É uma preparação diferente da preparação para o R1, né, então a gente sabe melhor como estudar, como funciona pra gente, por outro lado a gente já tá trabalhando, já tem outras responsabilidades, a gente já tá em outra época da vida às vezes, então Exato. é uma dificuldade diferente, eu Uhum, diria, né. E aí total. você usou então a parte de questões antigas, né, provas anteriores, e das E aulas, e principalmente das com os aulas também. PDFs ali, né. Exato. Uhum, E até que vocês têm as questões de vocês, né, o bloco de questões de vocês, e aí eu pegava temas específicos, e uhum. aí então não era necessariamente só das instituições que eu prestei. Mas o Aí assunto que o cai assunto bastante ou exato, que é até uma lacuna para você mesmo, né, de exato. conhecimento, que precisa dar um foco ali. Uhum. Aí eu Legal. pegava isso também. E aí você decidiu, assim, pela endócrino, então, nesse contexto de ter vivido um pouco da residência, pensado mais em qual se aplicaria para você? Quando eu terminei o R3, como a endócrino foi meu último estágio, já despontou. Uhum, E aí, como apareceu a preceptoria, a gente foi dividido e eu fiquei, com o pessoal da endocrinopediatria. entendi. Durante 75% do meu tempo na preceptoria era Uhum, endocrinopediatria. Então, eu ajudava o meu professor lá na Unicamp, eu sim. ficava com os alunos. O ambulatório que eu achava mais legal é o que tinha com os alunos, assim, Uhum. porque realmente você vai se desafiando e você vai Tudo tem que aprendendo ser mais. explicado, né, é Exato. verdade. Então, eu gostava bastante, assim. E aí veio a certeza. Uhum, Com a preceptoria, estando lá e vivendo aquilo, eu sim, tive a certeza de que eu queria continuar isso pra minha vida inteira, entendeu? legal. Tipo, eu tô certa que eu não quero mudar, assim, tô Outra bem área. tranquila, entendeu? Aham. Gostei da minha escolha. E aí, quando você foi escolher, assim, instituições, que você deu como prioridade? Por eu ser de São Paulo, eu não queria mais longe que a Unicamp. Uhum, Então, o meu limite de distância era a Unicamp. uhum, E aí, as de São Paulo, eu prestei também a USP, a Unifesp e a Santa Casa. uhum, Tá. Foram as grandes, né? sim, Enari, eu já ia achar que era muita coisa para focar, então eu acaba deixei dispersando mais. talvez, né? Exato. Uhum, Então eu preferi focar
nessas daí. Sim. E realmente as provas são muito diferentes. São. Mesmo com 4, tem gente que presta, eu sei que presta muito mais, né? E mesmo com as 4, que eu achava pouco, assim, com a individualidade de cada prova, eu já Sim. achei uma dificuldade de você. Pra você estudar pra todas essas, né? Exato. Uhum. Então, você tem que focar nas que vocês querem mais, eu acho, Sim. assim, e correr atrás, sabe? Elas são muito diferentes, né? A Unicamp é só a prova múltipla escolha e depois análise de currículo, né? Uhum. A USP também, né? As duas. A endocrinologia pediátrica da Unifesp, porque a Unifesp, cada um tem o seu jeito, né? Cada Uhum. especialidade vai escolher o jeito que vai aplicar a sua prova, né? Sim. No caso da endocrinologia pediátrica, é a primeira prova teste, aí depois é prova escrita, Uhum. que eu me dou muito bem em prova escrita. Eu sempre Uhum. fui muito bem em Questões redação, abertas. Uhum. questões abertas. Até na Unicamp, no meu ano, era aquelas Discursiva. discursivas, Uhum. questões curtas, Curtinha. respostas curtas, né? Sim. Que eu fui muito bem, assim. Sim. Então, cada um também tem o seu perfil de Uhum. prova, né? Onde vai ter Também. mais facilidade, né? Exato. Santa Casa, eu tive dificuldade porque eu não peguei para estudar a parte da endócrino adulto, assim. Entendi. Então, como metade das questões, eu meio que sacrifiquei um Isso pouco é a um Santa ponto Casa. interessante também. Tem muitas instituições de R+, de pediatria, É. que cobram na prova metade adulto e Uhum. metade criança. Cardio é comum, gastro tem algumas, endócrino em algumas também é assim. Então, até uma coisa que a gente estava pensando para o curso de R+, em incluir também esse conteúdo, né? Sim, com Então, os certeza. alunos podem escolher entre algumas especialidades de adulto, de acordo com o que vão prestar, e tentar pelo menos abranger ali o básico daquela área, porque é bem comum ter esse estilo de prova, e é bem difícil, É né? bem Pra gente que difícil. já fez 3 anos ali de pediatria, cair algo de adulto, pesadelo. Essa parte da Santa Casa eu meio que sacrifiquei, Uhum. porque eu não estava disposta a pegar meu tempo para Sim. estudar do adulto, assim, a Uhum. endócrino adulto, né? Então, eu não fui bem na Santa Casa, assim. Sim. Foi, mas deu certo. Eu fui bem na melhor que na Unifesp, que tinha a escrita, né? Que eu Que era o consigo seu estilo desenvolver de melhor. questão preferencial, Eu digamos assim, consigo, né? exato, Uhum. consigo desenvolver melhor. Mas foi bom, tô super feliz na Uhum. Unifesp também. Voltei para São Paulo, que eu já tava 10 anos fora de Pois é, casa. né? Aí agora voltando aqui pra sua cidade. Voltei, tô mais perto da família também, que é mais fácil, né, Sim. de ajudar alguma coisa assim. Uhum. Então, E a foi gente uma acaba tendo escolha. que fazer essas escolhas, né, entre, às vezes, qualidade de vida ou estar próximo da família, custo de vida É. também importa bastante, né. Isso é uma coisa que eu ficava pensando muito. Campinas ainda é um padrão caro, mas comparado com São Paulo ainda é mais barato. Uhum. Então foi uma coisa que mexeu, assim, Na né? hora da sua decisão, né, com Exato. certeza. Tem que pensar também. Mas aí você tem que ver, né? Tem também os fellows, né, da endocrinologia Uhum. também para prestar. Acho que Mas isso é aí uma coisa legal da gente comentar, porque poucas pessoas conhecem, né? conhecem. A Aham. gente tem algumas vagas, de residência médica e algumas vagas que, dependendo do local, tem um nome diferente, né, tem Isso, complementação, fellow, mas a ideia geral é que é o mesmo conteúdo, a mesma carga teórica e prática de Uhum. endócrino, o que muda é a bolsa, presença de plantões de pediatria, né, mas a duração é de 2 anos, as atividades costumam ser as mesmas, e acaba sendo uma outra porta de acesso para Sim, essas especialidades que são mais concorridas, querendo exato. ou não. Endócrinos Exatamente. geralmente são poucas vagas de residência, né, Uhum. e muita procura, então é uma alternativa boa também, diferente de pós-graduação, acho que são coisas separadas. Tem Diferentes. alguns Uhum. cursos de pós-graduação que tem uma carga teórica variável, uma carga prática menor, uma duração menor Uhum. geralmente. Mas essas que a gente tá comentando não, são realmente equivalentes à carga horária, mas aí no final você acaba tendo que fazer a prova de título para obter o RQE, né, o Exato, registro. exato. Que era também esse ano eu não tinha prestado nenhum fellow, Uhum. mas caso eu não passasse, seria uma proposta para o próximo ano por causa da dificuldade de se passar em endocrinologia pediátrica, né? Porque Sim. são muitas poucas vagas. Então eu acho que é super válido, que nem a Roberta falou, é a mesma coisa.
Em questão de conhecimento, Você vai vai sair aprender bem igual. formado da mesma maneira, Exato, não né. vai sofrer discriminação, não vai ter nada, você vai ser um Uhum. ótimo profissional. É só a questão do custo de vida, que aí não vai ter Sim. a bolsa, que aí vai ter que ganhar por fora, vai ter que É, dar os pulos por fora acaba para conseguir se manter, assim. isso aí. Mas também é bom. É. Legal. Bom, então falamos aqui de decisão, de especialidade, de carreira, também de onde fazer, né, de acordo com o seu estilo de vida, custos, família, como se preparar, as diferenças daí de R1, R+, que a gente já tá em outra fase, né. Exato. E foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história, Mari. Obrigada pelo papo, espero que vocês tenham gostado também. Quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gente, corram atrás dos seus sonhos, assim. Eu acredito que o que tiver que vir, vai vir, entendeu? Não fiquem chateados se por acaso não passarem em um ano. Se é isso que vocês querem, corram atrás que vai dar certo, sabe? Isso. E é muito bom, é muito revigorante você estar numa coisa que você gosta, sabe? A Vale a gente pena. sabe, vale a pena, sabe? Você sabe que é sofrido, né? A gente passa por muita coisa, a residência não é fácil, Uhum. mas tem muitas coisas boas também. Então a gente tem que buscar o que a gente tem vontade de fazer mesmo e ir atrás. E vai dar certo. E vai dar certo, sim. Então beleza, gente, boa tarde aí pra vocês, um beijo. Obrigada, Mari, Obrigada, obrigada. e até mais.